Então, olha só, a gente olhou todas as simetrias que existem com os ângulos notáveis na primeira volta. Mas dá para usar essas simetrias quando eu tenho um ângulo que é mais do que uma volta ou quando eu tenho um ângulo negativo? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, como que eu faço para calcular o ângulo 47 sobre 6π? Pô, 47 sobre 6. Calma. A maneira de resolver mais simples é, faça a divisão do 47 pelo 6. Quantas partes inteiras de 6 tem em 47? 6 vezes 7, 42. Então tem 7 partes inteiras e sobram 5, certo? Por que eu fiz essa conta? Porque a gente consegue saber quantos πs inteiros tem nesse ângulo, certo? 47π sobre 6 é o mesmo que 7πs inteiros mais 5/6 de π. Lembra de número misto? Você já estudou número misto alguma vez na sua vida, esqueceu, mas agora você vai lembrar. Número misto é a parte inteira mais a parte decimal, certo? Então, 47 sobre 6 é o mesmo que 7 5/6. E o que isso me ajuda? Eu sei que são 7πs inteiros mais 5/6 de π. 7πs inteiros para aonde? Anda no sentido positivo. Quando você chega em 6π, você voltou para o zero, nada mudou. Agora, porque 6π são 3 voltas inteiras. Anda mais um π é mais meia volta. Então o 7π vai parar no mesmo lugar que o π. A partir daí, você tem que andar mais 5π sobre 6. 5π sobre 6 é quase um π. Tá faltando π sobre 6 para chegar lá, certo? Então você vai parar lá no quarto quadrante, no ângulo que falta π sobre 6 para chegar na horizontal. Eu falei que para a gente ver as simetrias, a gente sempre tem que olhar o ângulo em relação à horizontal. Então qual é o ângulo em relação à horizontal aí? π sobre 6. Então eu identifiquei que existe uma simetria entre o 47π sobre 6 e o π sobre 6. Qual é essa simetria? O cosseno vai ser igual e o seno vai ser em módulo igual, porém o 47π sobre 6 vai ter seno negativo. Qual é o seno de π sobre 6? O seno de π sobre 6 é meio. Então, o seno de 47π sobre 6 vai ser menos meio. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 47π sobre 6 vai ser também raiz de 3 sobre 2. Outro exemplo. E se o ângulo for negativo, o que muda? Quase nada. Você só vai ter que andar para o sentido contrário, certo? Sentido, agora, horário. O ângulo menos 26π sobre 3. O que a gente vai fazer para calcular esse? Mesmo procedimento, ó, chato já, hein? 26 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 26? 3 vezes 8, 24. Cabe 8 vezes inteiras e sobram 2. O que isso significa? Significa que a fração 26 sobre 3 poderia ser escrita como 8 inteiros e 2 terços. Então, menos 26π sobre 3 é, na verdade, menos 8π, menos 2 terços de π. Ou seja, eu vou ter que andar menos 8π e depois vou ter que andar menos 2 terços de π. Menos 8π são 4 voltas inteiras. Então você voltou para o mesmo lugar, certo? Menos 8π, na verdade, não faz nenhuma diferença. Agora você vai continuar no sentido negativo e vai andar menos 2 terços de π. Menos 2 terços de π é quase um π. Falta 1 terço para chegar lá. Então, o ângulo que falta para você chegar na horizontal, lembra que a gente sempre tem que olhar o ângulo em relação à horizontal, é π sobre 3. Então, existe uma simetria entre o ângulo menos 26π sobre 3 e o ângulo π sobre 3. Qual é essa simetria? O seno e o cosseno vão ser quase iguais, com a diferença que eles serão negativos. No terceiro quadrante, seno é negativo e cosseno é negativo. Então, se o seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, o seno de menos 26π sobre 3 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Se o cosseno de π sobre 3 é meio, o cosseno do menos 26π sobre 3 vai ser menos meio.